Comecei no dia de hoje arrumando a mesa aqui, porque eu faço basicamente tudo nessa mesa. Eu só não tatuo aqui, mas tudo relacionado ao trabalho eu faço aqui: atendimento, desenho, edição dos vídeos, das fotos que eu posto no feed no Instagram. Então já comecei o dia dando aquela geral aqui para eu já começar a desenhar, que hoje eu tirei essa parte da manhã para desenvolver os desenhos que eu vou fazer nos próximos dias, mais especificamente amanhã, que é sexta, e sábado. Eu tenho 3 desenhos para fazer. São relativamente simples, mas eu já vou deixar tudo adiantado para eu conseguir otimizar melhor esse tempo e conseguir seguir certinho esse planejamento que eu me dispus a fazer. Então, bora começar aqui o processo criativo desses desenhos. Então, aqui a gente tem a seguinte situação: o cliente me mandou essas duas imagens. Ela gostou muito dessa posição, mas não gostou muito do desenho do passarinho em si. Ela quer uma asa mais detalhada, com mais camadas, como essa aqui também. E ela quer duas opções de desenho: uma com uma asa um pouco mais aberta e uma asa um pouco mais fechada. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma opção só, porque ela quer encaixar essa tatuagem em uma outra que ela já tem, que eu mesmo fiz inclusive. Então eu vou fazer uma opção só, que seria a opção principal, com essa asa um pouquinho mais fechadinha, e vou dar uma melhorada nessa referência e acrescentar as coisas que ela falou que gostou dessa referência aqui. E aí, na hora, com a cliente lá no estúdio, eu vou ver se esse formato aqui vai encaixar legal, ou se não, eu faço uma alteração ali na hora mesmo. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma com o cliente já no estúdio, porque aí eu consigo ter uma ideia melhor do encaixe que eu vou fazer. E se precisar fazer alguma alteração também de ângulo da asa e tal, é bem tranquilo. Enquanto eu faço o primeiro rascunho aqui, vou trocar uma ideia com vocês sobre uma coisa bem importante, simples, porém importante, e que eu sempre gosto de ressaltar, tanto com os meus clientes quanto às vezes tatuadores vêm me pedir dica sobre tatuagem em si, processo criativo e tal, mas sobre o processo criativo em si, por mais simples que seja o desenho, eu gosto de pegar as referências que o cliente me mandou e desenhar do meu jeito. Por mais que vai ficar muito parecido com a referência, por mais que não tenha muito o que mudar naquele desenho, eu gosto de redesenhar ele, colocar as minhas linhas, às vezes colocar uma expressão diferente, igual aqui na andorinha que eu mostrei para vocês. A referência que ela mandou, que ela falou que ela mais gostou, eu achei ela um pouco sem movimento, assim, faltou ressaltar mais algumas linhas. A linha da cabeça que vai para a barriga da andorinha, que é um pouco mais arredondada, a ponta da cauda, as asas em si, que ela falou que já queria melhorar, e eu vou fazer essas modificações. O desenho vai ficar bem parecido? Vai ficar bem parecido, mas eu redesenhei do meu jeito. Eu coloquei os meus traços. E na hora da tatuagem ela vai ficar mais diferente ainda, porque cada tatuador tem sua técnica de traço, de sombra. Enfim, resumindo, eu acho muito importante esse processo criativo, desde tatuagem mais simples, porque você vai exercitar muito a sua capacidade de criação, por mais que você esteja engessado em uma referência. E uma das coisas mais importantes disso, desse processo de olhar as referências e redesenhar, é que você já faz um estudo prévio de como você vai executar a sua tatuagem. Então aqui no esboço eu já estou colocando algumas sombrinhas, alguns traços a mais aqui, que eu de fato vou colocar na tatuagem e vai fazer diferença, porque eu vou executar mais rápido também. Porque na hora da tatuagem eu não vou ficar quebrando a cabeça pensando onde eu coloco sombra, onde eu deixo luz, onde vai ser os pontos de mais contraste. Porque eu já redesenhei, eu já estudei aqui fazendo o meu esboço, então é bem importante e muitos tatuadores não dão atenção devida, principalmente com esses trabalhos menores, sendo que eles são tão importantes quanto os trabalhos maiores. Eles pagam seus boletos do mesmo jeito que os trabalhos maiores também pagam, entendeu? Prestem mais atenção nesses processos criativos, independente do tamanho da tatuagem que vocês vão fazer. Acabei de fazer o primeiro rascunho, o desenho, fiz um rascunho bem rápido, bem simples, em 5 minutinhos. Tá bonito? Não tá bonito, mas tem o que eu preciso para eu dar continuidade
nessa arte aqui, fiz as alterações que eu precisava fazer em relação à asa, principalmente a partir dessa estrutura que eu montei, eu vou começar a trabalhar melhor nessas linhas, definir melhor algumas formas em relação às penas, que eu só fiz uma marcação bem rápida. Eu também vou definir certinho o formato e o tamanho de cada uma delas. E depois das linhas finalizadas, é dessa forma que eu apresento para o cliente, somente as linhas, e eu explico para ele a forma com que eu vou executar sombras. Porque não adianta eu ficar perdendo muito tempo aqui fazendo uma arte final, deixando o desenho 100%, porque eu não consigo o mesmo aspecto no desenho que eu faço na tatuagem. Então, também para não criar uma falsa expectativa para o cliente, eu mostro somente as linhas. O cliente já tem na cabeça de como vai ser mais ou menos as sombras, porque ele me mandou as referências. Então, é basicamente isso. Às vezes algumas pessoas me perguntam quais os pincéis que eu uso aqui no Procreate. Basicamente, eu uso só 2 pincéis para fazer esse tipo de processo criativo, no caso. O Procreate Pencil para fazer os rascunhos. E essa parte de finalização das linhas eu faço com esse pincel aqui, o Syrup. Linhas finalizadas, agora sim está tudo definido. Coloquei a referência aqui do lado para mostrar exatamente aquilo que eu estava falando para vocês sobre você redesenhar, por mais que seja um desenho simples. Ficou bem parecido? Ficou bem parecido, mas não ficou igual. A base do desenho é a mesma, mas eu coloquei aqui as minhas linhas, eu coloquei aqui a minha forma de desenhar, então ela ficou diferente e amanhã na tatuagem vai ficar mais diferente ainda. É isso, essa é a dica aí de hoje. Desenhe, redesenhe as ideias, as referências, que por mais simples que seja, é um estudo para a sua tatuagem. Isso vai fazer muita diferença no resultado final, pode ter certeza. Por isso que eu sempre falo que esse lance de bloqueio criativo é sempre muito relativo. E se você tem alguma dificuldade dentro do seu processo criativo, você trava ali em algum desenho, às vezes é um desenho simples e você trava, você simplesmente não consegue sair do lugar, não consegue progredir naquele processo, eu vou deixar um videozinho aqui que eu fiz recentemente falando exatamente sobre isso, sobre bloqueio criativo e uma forma de você burlar esse bloqueio. Porque criatividade não é simplesmente um espírito de criatividade que baixa em você esporadicamente e você tem que aproveitar isso para conseguir de fato trabalhar. A criatividade exige um pouco de planejamento, um pouco de processo, um passo a passo que você sempre vai fazer da mesma forma e dessa forma você vai conseguir sempre criar os seus desenhos de acordo com a sua demanda. Então assiste esse vídeo que ele é bem legal. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.